Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2024, 24ª rodada, chegou ao seu final. E, de uma maneira bem interessante e, na minha maneira, bem alegre, bem feliz, bem... como é que eu vou usar aqui a palavra? De uma maneira bem... rapaz, me fugiu aqui a palavra. Bem justa. De uma maneira bem justa. Temos um novo líder. Um novo líder por justiça, por merecimento, né? E apesar de todos esses fatos, ainda vai ser questionável, né? Ainda vai ser questionável. Muitos ainda vão questionar, talvez as gerações futuras, né? Tenham um olhar diferente. Mas os mais antigos, muitos falam da boca para fora. A gente está falando do Nordeste, né? E eu, particularmente, eu sou contra vitimismo. Odeio vitimismo. Odeio vitimismo. Tem muita gente que vive. É quase que um trabalho. Não, é um trabalho se fazer de vítima, né? Ganha dinheiro se fazendo de vítima. Eu não gosto disso. Fazer de vítima. Não gosto. Não gosto de fazer e não gosto de quem faça. Tá? Mas tem algumas coisas que são fatos. E aí não é se fazer de vítima. É só você pegar os fatos. Então são coisas diferentes. Existem fatos criados, fatos montados, né, para se fazer de vítima, e tem outros que são reais. São reais. Porque o que é um fato é realmente uma coisa que aconteceu. Mas essa coisa pode ter acontecido de maneira forçada, né? Aí realmente aconteceu, olha lá, aconteceu, mas foi forçado. E tem aquelas situações que são do cotidiano que a gente está vendo. Então eu não gosto de vitimismo, mas a gente sabe que muitos, apesar do crescimento do Fortaleza absurdo, apesar do Bahia ter um grupo muito forte por trás, eu vou ser bem sincero, eu acho que 50% ou mais da crônica ainda olham para o Bahia e para o Fortaleza tipo, vamos fazer aqui quem é que chega a Libertadores. Um ou outro vai colocar Fortaleza e Bahia no início do campeonato. Pelo costume de não ver os times nordestinos. Outros já estão começando a se acostumar. E você ter o Fortaleza na 24ª rodada, na liderança, tem um impacto, na minha opinião, muito maior de você ter o Flamengo na liderança, o Palmeiras na liderança, o próprio Botafogo, que era o líder, na liderança. O impacto, tanto para a região Nordeste quanto para o Brasil, de você ter um nordestino na liderança, o impacto é muito maior. E isso, na minha opinião, indiscutivelmente, não tem nem o que se falar. É o grande destaque da 24ª rodada. É o Fortaleza na liderança. Magalhães, mas em 2021, sei lá, o Fortaleza foi líder na 10ª rodada. Ser líder na 10ª rodada, na minha opinião, não significa absolutamente nada. Lógico que para o Nordeste, que sempre tem esse preconceito, é legal. Mas não significa muita coisa em relação ao campeonato. Agora, na 24ª rodada, já tem uma conotação diferente. Lógico, ser líder na 24ª rodada não quer dizer muita coisa em relação ao título, na minha opinião. Não quer dizer. Qualquer um que fosse, Flamengo, Palmeiras, Botafogo, sei lá, Bahia, São Paulo, qualquer um desses que estivesse na liderança na 24ª rodada, na minha opinião, não quer dizer muita coisa em relação ao título.
quer dizer que você está no bolo. Mas ser líder na 24ª rodada não quer dizer que você vai ser campeão. Quer dizer que você está no bolo. Porém, como eu falei, por ser um clube nordestino, a dimensão é diferente. E aí não é vitimismo. Se você pegar, nós temos 4 times do Rio, temos 4 times de São Paulo, 2 times de Minas, ou seja, só aqui no eixo, como o Nordeste fala, são 10. É a metade do Campeonato Brasileiro. E no Nordeste só são 2. Então você ter um nordestino na liderança e o outro no G6 é muito impactante. O impacto é diferente. Tá? Então vamos lá para o nosso resumo da rodada e já reafirmando. O destaque da 24ª rodada é o Fortaleza sendo líder do Campeonato Brasileiro. Tá? Então já não tem. Qualquer jogo, qualquer coisa que tenha acontecido nessa rodada não é mais impactante do que o Fortaleza ser líder. Então parabéns ao Fortaleza. Então vamos lá para o nosso resumo da rodada, com os jogos, com a classificação, destaques e decepções. Destaque no geral, já falei. O Fortaleza, líder do campeonato. Mas vamos ver aqui um destaque do jogo, de algum jogo, e a decepção. Então, peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Zeca Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, diz seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não para falar de política, nem de religião, e se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode dar através do clube de membro do canal Zeca Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então, dessa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então, vamos lá, galera. Resultados. Atlético Goianiense 2, Juventude 1. O Atlético Goianiense que é o último colocado, porém, o Atlético Goianiense parece que está querendo mostrar uma reação. Está parecendo que quer mostrar uma reação. Tá até errada aqui essa pontuação aqui, essa classificação aqui. Está até errada. Quero ver se eu pego uma classificação aqui que esteja mais correta. Deixa eu ver aqui. Coisa e tal. Não tem aqui. Queria ver uma outra classificação melhor. Para me dar uma olhada. Deixa eu ver aqui. Também tá errado aqui. Essa daqui dessa porra dessa empresa aqui é uma merda. Tudo errado. Parece que os estagiários não atualizam as coisas. Bom, mas o Atlético Goianiense parece que está começando a mostrar recuperação. O Atlético Goianiense pegar aqui, na penúltima rodada, ganhou do Internacional, e agora nesta rodada o Atlético Goianiense ganha do Juventude, ou seja, o Atlético Goianiense vem de 2 vitórias. Então, o Atlético Goianiense mostra que está querendo recuperar. Está numa situação difícil, bem difícil, mas está mostrando que vai lutar até o final. Não vai entregar a sua vaga na Série A de graça, sem brigar. E vem aí de 2 vitórias seguidas, uma contra o Internacional e outra contra o Juventude. Então, grande resultado do Atlético Goianiense. Continua na última colocação, mas dá uma esperança à comissão técnica e aos torcedores. Tivemos o Palmeiras 5-0 em cima do Cuiabá. Palmeiras, que agora só tem o Campeonato Brasileiro, né?
O Palmeiras foi eliminado da Libertadores, foi eliminado da Copa do Brasil, e eu vejo nesse momento, e aí a gente tem que falar em relação ao líder, o maior perigo para o líder, na minha opinião, nesse momento é o Palmeiras. Porque o líder tem Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Palmeiras só tem Campeonato Brasileiro. Tipo, essa semana, Fortaleza não joga. Botafogo não joga, mas o Palmeiras também não joga. E o Fortaleza enfrenta o Botafogo. Para mim, o maior risco nesse momento, para quem for o líder, é o Palmeiras. E se o Palmeiras assumir a liderança, a probabilidade dele ficar mais tempo na liderança nessa reta final é muito grande. Porque o Palmeiras vai ter vantagem em cima de quase todo mundo. De quê? De só estar no Campeonato Brasileiro e ter um bom elenco. Então, o risco hoje, para quem for líder, na minha opinião, é o Palmeiras. E aí o Palmeiras, lógico, no primeiro jogo, após ser eliminado, tanto de Copa do Brasil quanto de Libertadores, mete 5-0 no Cuiabá. Parece que saiu a pressão dos mata-mata e agora o Palmeiras pode jogar um pouco mais aliviado. E eu tenho quase certeza. Quem quiser ser campeão vai ter que tropeçar muito pouco por causa do Palmeiras. Tivemos Atlético Mineiro 0, Fluminense 2. Fluminense eliminado na Copa do Brasil, então não joga nesse meio de semana. Mas o Atlético Mineiro está em 3 competições: Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. E aí, o Atlético Mineiro acabou perdendo em casa, fazendo um jogo muito, muito fraco contra o Fluminense. Fluminense, né, que estava na zona de rebaixamento, acabou conseguindo sair da zona de rebaixamento. É o primeiro time fora da zona de rebaixamento, vitória importantíssima. O Fluminense, sinceramente, apesar da melhora, ainda não tem que dar atenção à Libertadores. Porém, nesse jogo, o Fluminense não tinha o porquê poupar, porque o Fluminense não está mais na Copa do Brasil. E o Fluminense só vai jogar pela Libertadores final de setembro. Então agora é focar no Campeonato Brasileiro. Tem mais um jogo, né, antes da parada. O Fluminense tem mais um jogo antes da parada. Não sei se o Fluminense tem algum jogo atrasado ou não, eu acho que não. Então foi um grande resultado do Fluminense. O Atlético Mineiro é um resultado bem ruim em relação ao Campeonato Brasileiro. Mas o Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro é apenas espectador. O Atlético Mineiro, nesse momento, para o Campeonato Brasileiro, é apenas espectador. Pode se tornar candidato ao rebaixamento, se não melhorar. Mas nesse momento é um espectador. E o Fluminense, na sua luta incansável para não cair, né? Nesse momento, se o campeonato terminasse, o Fluminense não cairia. Então, grande vitória do Fluminense fora de casa em cima do Atlético Mineiro. Bahia 0, Botafogo 0. Um time que está na Copa do Brasil, o Bahia, que joga no meio de semana. E o Botafogo, que foi eliminado da Copa do Brasil pelo Bahia, né? Que estava na liderança, e esse resultado acabou fazendo o Botafogo perder a liderança. O placar de 0-0, na minha opinião, eu tinha falado aqui nos palpites, ou ia dar empate, ou ia dar triunfo do Bahia. Para mim, o Botafogo não ganharia do Bahia. O Botafogo, em 2024, virou freguês do Bahia. Ou eu estou mentindo? Em 2024, o Botafogo virou freguês. Fizeram 4 jogos e o Botafogo não ganhou nenhum. Ou seja, o Bahia mandou nesse confronto Bahia e Botafogo. Mas para mim, apesar do empate, não vejo, o Bahia decepcionou. Não, estava jogando contra o líder do campeonato. O time do Botafogo é muito bom. Então, vejo um placar como normal. Tivemos Criciúma 0, Grêmio 1. Grande resultado do Grêmio, né? Grêmio eliminado da Libertadores. Grêmio eliminado da Copa do Brasil. Também só está no Campeonato Brasileiro. E eu acho que qualquer tipo de perigo que o Grêmio tivesse em relação a rebaixamento, não acredito mais, justamente por causa disso. Pelo fato de só estar no Campeonato Brasileiro. É mais ou menos igual o Palmeiras. Se o Palmeiras não... A gente
alguém não via com muita chance de ser campeão brasileiro, por estar disputando os campeonatos, agora o Palmeiras tem condições grandes de ser campeão brasileiro de novo. Grandes de ser campeão brasileiro de novo, ser tricampeão. Né? E o Grêmio, eu acho que vai pelo mesmo caminho. O perigo de rebaixamento, tanto só no Campeonato Brasileiro, acho muito difícil, que o time do Grêmio é bem melhor que pelo menos em 7 times do Campeonato Brasileiro. Então, ficaria fora dessa condição de rebaixamento. Então, grande resultado do Grêmio, 1-0. Fortaleza 1, Corinthians 0. O Corinthians não fez um jogo ruim. O Fortaleza mereceu vencer, mas o Corinthians não fez um jogo ruim. Perdeu alguns gols incríveis. O do Pedro Raul. Pô, irmão, eu não sei como é que o Pedro Raul conseguiu perder aquele gol. Sinceramente, não sei como é que ele conseguiu perder aquele gol. Sinceramente, não sei. Poderia ter sido uma história diferente. Não foi um grande jogo do Fortaleza, mas venceu. Porque o Fortaleza é bem preciso. E acabou vencendo de 1-0. E esse 1-0 fez o Fortaleza se tornar líder. Então, como eu falei, o destaque geral para mim é o Fortaleza na liderança. Mas o destaque de resultado, eu vou colocar outro. Porque o Fortaleza ganhar em casa do Corinthians, hoje, é normalíssimo. Normalíssimo. Seria mais surpresa o Corinthians ganhando do Fortaleza. Hoje, Fortaleza ganhando do Corinthians, na minha opinião, é um resultado muito normal. São Paulo 2, Vitória 1. São Paulo foi com um time muito mexido, né? E acabou ganhando do Vitória de 2-1. O Vitória é aquilo mesmo, vai ter que tentar fazer pontos em casa, né? O maior número de pontos que puder em casa para tentar atingir aquele número mínimo, né? E o São Paulo está em três competições, priorizou a Copa do Brasil, né? Que tem um jogo contra o Atlético Mineiro no meio de semana, priorizou nitidamente a Copa do Brasil e ganhou. Ou seja, deu certo, poupar e ganhou. Para mim, um resultado normal. Internacional 1, Cruzeiro 0. O Internacional, que tinha perdido na última rodada, o Internacional vem de altos e baixos, né? O Internacional perdeu para o Atlético Goianiense de 1-0, né? Internacional que derrapa demais, montou um elenco legal, mas a coisa não funciona. E o Cruzeiro, né? Que se classificou na Sul-Americana, eliminando o Boca Juniors, não está na Copa do Brasil. Falar que decepcionou, os momentos são diferentes. O momento do Cruzeiro é muito melhor do que o do Internacional. Só que o Internacional passou por diversas coisas. Além disso, o Internacional tem 4 jogos a menos, né? Que vai fazer um jogo até nessa semana. Se eu não estiver enganado, acho que o Internacional coloca algum jogo atrasado, né? Eu acho que é justamente contra o Cruzeiro. Exatamente, estou olhando aqui na tabela. Esse jogo Internacional e Cruzeiro é do segundo turno. Mas no primeiro turno, o Cruzeiro e o Internacional não se enfrentaram. Vão se enfrentar nessa semana, já que Cruzeiro e Internacional não estão na Copa do Brasil, então eles podem fazer esse jogo atrasado, né? Agora, mano de campo do Cruzeiro. Então, o placar de 1-0 do Internacional, jogando em casa, não vive um grande momento, mas tem jogadores ali de qualidade. Não achei decepcionante, igual alguns torcedores do Cruzeiro falaram. Para mim, um placar normal. Flamengo 2-1 no Bragantino. O Flamengo, depois de vir de não de um jogo, mas de uma sobrevivência lá a 3.600 metros de altitude, e o Flamengo ainda vai ser multado porque chegou em cima da hora para jogar. Irmão, se você chegar lá muito antes, tu não vai conseguir correr, parceiro. Primeiro que é um crime jogar na Bolívia. É criminoso. A Conmebol só deixa por outros interesses. E a Conmebol deixa porque sabe que se os times da Bolívia jogarem abaixo, jogarem a nível do mar, ou a 1.000 metros, 2.000 metros no máximo, os times da Bolívia não vão passar nunca mais de fase. Nem na Sul-Americana e na Libertadores. Nunca mais. Então, para ter isso aí, eles deixam.
Porque é criminoso jogar na altitude. Criminoso, é crime. Crime. Então, o Flamengo, depois de vir dessa... Eu não vou falar nem batalha, porque não foi jogo. Aquilo lá é outra coisa. Não é futebol. Lá é sobrevivência. É um curso de sobrevivência. E depois do Flamengo vir desse curso de sobrevivência, obviamente não vai se recuperar fisicamente. Jogou contra o Bragantino, com alguns desfalques, o Bragantino com uma porrada de desfalques. O Flamengo conseguiu ganhar de 2-1. Não foi um grande jogo, mas o Flamengo também não jogou tão mal. Teve a estreia do Michael. O primeiro tempo do Flamengo foi bom. Olha, o segundo tempo o Flamengo acabou o gás. No segundo tempo o Flamengo cansou. Todo mundo cansou. O Flamengo estava andando em campo no segundo tempo. Mas mesmo assim conseguiu ali o resultado que o deixa na briga. Dos 4 primeiros, hoje, tá? Ao término da 24ª rodada. Dos 4 primeiros, para mim, o que tem menos chance de ser campeão brasileiro é o Flamengo. E por quê? Não é pelo fato do Flamengo ter um time ruim, ter um elenco ruim. Não. É porque o Fortaleza só está em 2 competições, o Botafogo só está em 2 competições e o Palmeiras só está em uma competição. O Flamengo dos 4 primeiros é o único que está em 3. Então, por esse motivo, para mim, o Flamengo é o que tem hoje menos condições de ser campeão. Porque vai ser difícil. Por mais que o Flamengo esteja contratando, vai ser difícil ficar vivo em 3 competições. Essa é a minha opinião. E o Bragantino está muito mal, né? O Bragantino está muito mal. Cara, eu não vejo a hora de ir para um outro local que eu estou preparando para fazer o meu estúdio. Que não vai ter barulho nenhum. Não vai ter gritaria, nego doido cantando. Pô, cara, na boa. Tô doido para que isso aconteça o mais rápido possível, para me ter silêncio, ter acústica, cara. Porra, pelo amor de Deus. E o último jogo foi Vasco da Gama 2, Atlético Paranaense 1. Os dois times se enfrentam pela Copa do Brasil. Só que os dois times estão numa situação no Campeonato Brasileiro que não eram cômoda. Estavam mais perto da zona do rebaixamento do que da parte de cima da tabela. Então foram com alguns desfalques, né? Algumas ausências, tipo o Atlético Paranaense não foi com o Fernandinho, justamente para poupar alguns jogadores para o jogo da Copa do Brasil, né? E o Vasco acabou vencendo de virada 2-1, e depois teve um imbecil, só pode se chamar disso de imbecil, que queria brigar com todo mundo lá, o segurança do Vasco, que é um ex-membro ou membro de torcida organizada, né, que não tem condição nenhuma de ser segurança. O Pedrinho tem que mandar esse cara embora, a não ser que tenha rabo preso com a torcida organizada. Aí, se tiver rabo preso com a torcida organizada, ele vai ficar. Aí ele vai ficar, mas não tem condição nenhuma. Até os jogadores do Vasco tinham falado: meu irmão, não dá pra esse cara ir pra jogo. Bota ele na portaria. Se quiser manter, bota ele na portaria, bota ele em qualquer lugar. Menos dentro de campo. Não dá. Não tem condição nenhuma. Ele mancha a classe de seguranças. Ele mancha a classe de segurança, que é uma classe muito importante para o nosso país. E aí, eu ainda vi alguns reclamando que os jogadores do Atlético Paranaense também tomaram atitude errada. Que atitude errada? O babaca me vai aonde estava o Atlético Paranaense para uma briga. O Atlético Paranaense não sai. Os jogadores do Atlético Paranaense não foram no banco de reserva do Vasco. Foi o segurança que foi no banco de reserva do Atlético Paranaense, parceiro. Porra! Ainda querem culpar? Tão de sacanagem, né? E aí o Vasco, na minha opinião, ganhou por mérito. Ganhou por mérito de virada do Atlético Paranaense. Então, para mim, o destaque da rodada, dois jogos, foi a vitória do Fluminense em cima do Atlético Mineiro por 2-0. O Palmeiras goleou o Cuiabá. Então, para mim, um destaque dos resultados foi a vitória do Fluminense em cima do Atlético Mineiro. E a classificação do Campeonato Brasileiro ficou a seguinte: o Fortaleza, então de cara, já digo, o destaque é o Fortaleza, é o líder do campeonato com 48 pontos e um jogo a menos. Segundo colocado é o Botafogo com 47 pontos e 24 jogos. O Palmeiras é o terceiro com 44, com 24 jogos. E o Flamengo é o quarto com 44, com 23 jogos. Ou seja, dos 4 primeiros, o primeiro colocado e o quarto colocado tem um jogo a menos. Ou seja, essa tabela pode mudar.
o Fortaleza pode abrir em relação ao segundo colocado, e o terceiro colocado, o quarto colocado, pode ultrapassar o terceiro colocado e encostar no segundo colocado. O quinto colocado é o São Paulo com 41 pontos e 24 jogos. O Bahia é o sexto colocado com 39 pontos. Caraca, rapaz. Jesus do céu. Deixa eu negócio do óculos aqui no olho, rapaz. Porra. O Bahia é o sexto colocado com 39 pontos em 24 jogos. O Cruzeiro é o sétimo colocado com 37 pontos em 23 jogos. O Vasco é o oitavo colocado com 31 pontos em 23 jogos. Subiu bastante o Vasco na tabela. O nono colocado Atlético Mineiro com 30 pontos em 22 jogos. O décimo colocado Atlético Paranaense com 29 pontos em 22 jogos. O Internacional é o 11º com 28 pontos em 20 jogos. O 12º é o Juventude com 28 pontos em 23 jogos. O 13º é o Grêmio com 27 pontos em 22 jogos. O 14º é o Bragantino com 27 pontos em 22 jogos. O 15º é o Criciúma com 25 pontos em 22 jogos. O 16º é o Fluminense, primeiro time fora da zona de rebaixamento com 24 pontos em 23 jogos. O Vitória é o 17º, primeiro time na zona de rebaixamento com 22 pontos em 24 jogos. O Corinthians é o 18º com 22 pontos em 24 jogos. O Cuiabá é o 19º com 18 pontos em 22 jogos. E o Atlético Goianiense é o último colocado com 20 pontos, com 18 pontos em 24 jogos. Agora vamos lá. Com 24 jogos a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 4, 5. Só temos 6 times. 6 times com 24 jogos. Ou seja, essa tabela é toda mentirosa. A classificação é toda mentirosa. Só não é mentirosa o líder e o último colocado. A liderança do campeonato não é mentirosa, porque o Fortaleza tem os 24 jogos. Tem 23. Porém, já tem uma margem de pontos considerável, porque tem 23 jogos e é o líder. E não pode ser pego por ninguém, porque o segundo colocado tem 24. Então, a liderança é fato e o último colocado é fato. O restante, você não pode ficar, sou o vice-líder. Você não pode encher a boca porque é o vice-líder, porque tem gente atrás que tem um jogo a menos que o Botafogo e pode ultrapassar. Eu sou o oitavo. Você pode avançar porque tem menos jogo, tipo o Vasco. Pode chegar mais para cima, mas também pode ser ultrapassado. O Bahia, eu sou o oitavo colocado, mas o Cruzeiro tem um jogo a menos e tem 37. Pode ultrapassar o Bahia. Ou seja, a classificação, com exceção de Fortaleza e Atlético Goianiense, o restante é tudo mentira. Não condiz com a realidade da 24ª rodada. Tem gente com 4 jogos a menos, tem gente com um jogo a menos, tem gente com 2 jogos a menos. Então, irmão, a classificação não condiz com a realidade. E para terminar, teremos, nesse meio de semana de Copa do Brasil, teremos 2 jogos atrasados, né? Para diminuir essa situação. Cruzeiro e Internacional. O próprio Cruzeiro, com esse jogo atrasado, se ganhar em casa, tira o Bahia da zona de classificação para a Libertadores. Então, Cruzeiro e Internacional, um jogo atrasado da 5ª rodada, e teremos Criciúma e Bragantino, um jogo atrasado da 19ª rodada. Então, a tabela pode mudar de novo. Então, tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto. Fui!